e quebrou o carro. E agora? Você precisa levar o carro para a oficina, né? Só que você não sabe onde tem uma oficina por perto. Aí passa uma pessoa e você fala para a pessoa o seguinte: desculpe, onde fica a oficina mais cerca? E perguntou errado. Perguntou errado. Por quê? Fica aqui comigo que eu te conto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui a gente vê diálogos do cotidiano em espanhol para você saber como responder, interagir com as pessoas e falar espanhol sem medo, se acontecer com você. Aqui é o Primo Jimmy e no diálogo de hoje a gente vai ver um diálogo na oficina. Como se fala oficina? Vem comigo, vamos começar. Diálogo básico intermédio en el taller mecânico. Nossa, acabou. Você vai pensar, não preciso mais assistir o vídeo. Ele já falou como que se fala oficina em espanhol. Taller mecânico. Sim, é verdade. Mas você não quer saber a historinha? O diálogo? Então fica aqui comigo. Então, já começando, taller mecânico em espanhol seria oficina em português. Só toma cuidado de não falar oficina em espanhol, porque oficina em espanhol é escritório, o que você conhece no Brasil como escritório. Em espanhol, a gente fala oficina, tá? E se você falar escritório, seria escrivaninha, tá? Escritório em espanhol seria escrivaninha, tá? É meio confuso no começo, mas aos poucos você vai lembrando qual que é qual, beleza? Então, vamos com o diálogo. O diálogo, sempre entre duas pessoas. O mecânico se fala igual, tá? Mecânico. E tu, no caso, você, tá? Você vai lá na oficina, beleza? Você vai al taller, taller. Ó, repara como que se escreve aqui, ó. Taller, T-A-E-Y, tá? Não fala L-L, fala E-Y, E-R, né? Taller, taller. O taller mecânico, tá? Para especificar do que se trata, né? Taller mecânico. Ou simplesmente taller, beleza? Então vamos lá. Mecânico e tu, tá bom? Aí você chega na oficina, né? Entrou na oficina, entrou ao taller e o mecânico cumprimenta você. Buenas tardes, bienvenido o bienvenida, ¿tá? Bienvenido, bienvenida al taller. ¿En qué puedo ayudarle? Tú respondes. Buenas tardes, tengo un problema con mi auto. Hace un ruido extraño cuando giro a la derecha. Más una vez, mecánico. Buenas tardes, bienvenido al taller. ¿En qué puedo ayudarle? Tú respondes. Buenas tardes, tengo un problema con mi auto. Hace um ruído estranho quando giro à la direita. Então, a gente falou que mecânico é o profissional que arruma carros, beleza? Ele cumprimenta. Buenas tardes. Lembre-se que o cumprimento, independentemente da profissão, se for um advogado, um médico, um mecânico, um barista, né? O pessoal do caixa, todo mundo cumprimenta da mesma forma, com formalidade, com educação. Aqui também. Você chega na padaria, você fala buenas tardes ou buenos dias, né? No caso, disfarça. Bom dia, boa tarde, tá? Cumprimento, mesmo formal, independentemente com quem for, eu acredito, pelo menos eu acredito, que cumprimentar formal é mais bonito. A não ser que seja seu amigo que você já viu falar assim, e aí, oi, tudo bem? Né? Mas se não for o caso, falar formalmente é sempre mais bonito. Sempre é melhor, né? Então, buenas tardes, que seria boa tarde, beleza? Buenas tardes. Bienvenido al taller. Que eu falei? Bienvenido, se for um homem. Se for mulher, bienvenida. Só muda o final, tá? Bienvenido al taller. Que eu falei. Taller seria a oficina, tá? Taller. Aqui, taller se escreve com EY, tá? Dois L's a gente conhece como EY, tá? Taller mecânico. Se por acaso você ouvir diferente
por causa da região onde você estiver, ou com a pessoa que estiver morando, interagindo, conversando, dialogando, e fale diferente dessa letra, saiba que é por causa da região, tá bom? Talvez escute tacher ou taller, tá? Mas saiba que está falando a mesma coisa. A letra, a letra ED, a letra ED, né? Que não tem no alfabeto no Brasil, mas tem em espanhol, é, é um som diferente. A gente conhece como ED, tá? Lembre-se disso, ED. Aí, perguntas em espanhol sempre começam, na escrita, começam com o signo de interrogação, as perguntas, tá? Coisa que no português é somente no final. Mas isso daqui somente indica que a pergunta está começando, na escrita, tá bom? Aí você responde, buenas tardes, né? Tu respondes, buenas tardes. Tenho um problema com meu auto. Auto é o carro, tá? Com seu carro. No caso, com o meu, né? Tá falando com meu auto, né? Com o meu carro. Auto é uma palavra que todo mundo vai entender, porque tem várias maneiras, né? Porque tem o veículo, né? Que seria uma maneira, se escreve igual em espanhol, veículo. Tem o automóvel, ou simplesmente auto, como está aqui, seria automóvel, tá? Automóvel, ou simplesmente auto. Tem o veículo, tem lugares, regiões que falam carro, tem regiões que falam coche, tá? Mas se você falar auto, todo mundo vai saber que você está se referindo ao carro, tá bom? O ruim de espanhol ser um idioma que se fala em tantos lugares, tá? Ou se você coloca Brasil, comparado com cada país, imagina com Espanha, com o México, com Argentina, tá? O Brasil é um país grande comparado com os outros os países que falam espanhol, tá? O Brasil é maior. Então, tem mais gente que fala espanhol, eh, português, que, por exemplo, na Espanha, ou na Argentina, ou no México. Porém, se você juntar todos os países que falam espanhol, o Brasil fica pequeno. Então, tem muita gente que fala espanhol. Então, é como se só aqui no Brasil tem palavras do norte, da Amazônia, que são diferentes, que você não conheça, que a pessoa do centro-oeste, do sul não conhece, quem dirá as palavras, os dialetos no espanhol, que são países completamente similares, porém com identidades peculiares. Cada país tem um jeito diferente, tá? Então, dificilmente você vai encontrar uma palavra única para todos. Claro, eu estou falando errado, porque tem palavras que são é uma palavra só para tudo, mas tem outras. Você vai encontrar palavras que têm diferentes jeitos de se falar em cada região, em cada país, tá? Até mesmo no mesmo país, você pode encontrar de diferentes maneiras, tá bom? Principalmente na Espanha, tá bom? Esse foi o abre aspas aqui com a palavra auto, tá? Não é a única palavra, no caso, carro. Tem outras palavras que ao longo do tempo a gente vai ver, tá bom? Então, continuando aqui com o diálogo, tenho um problema com mi auto, tá? Repetindo mais uma vez, auto é uma palavra mais internacional, digamos assim, que todo mundo pode entender. Pode ser auto, veículo. Veículo é mais genérico, porque um veículo, né, se escreve igual, tá? Veículo. Né, que pode ser um caminhão, uma caminhonete, uma moto. São veículos. Veículos é um meio de transporte. Mas auto está se referindo ao carro, né? Auto ou automóvel. Carro também se escreve igual em espanhol, porém, como se escreve com dois R, né? RR, né? Dois, que seria em espanhol doble R ou R, o som é diferente. Carro, carro, som forte e vibrante, tá bom? Carro, no carro, que nem no português. Em espanhol seria carro. Em espanhol seria carro, tá bom? Coche, tem lugares também que falam coche, beleza? Então, así vai. Hace un ruido extraño cuando giro a la derecha. Hace un ruido extraño
quando giro a la derecha. No caso, aqui está falando faz um barulho, ruído. Ó, ruído é uma palavra que começa com R, então também é forte, vibrante. Ruído, não é ruído, beleza? Ruído. Em espanhol você fala ruído. Lembre-se que toda palavra em espanhol, se você for falar espanhol, toda palavra em espanhol que comece com R é forte e vibrante, tá? Ruído, ruído, forte e vibrante, ruído. Ruído é barulho, beleza? Aqui, o significado é o mesmo, só o jeito de se falar que é diferente. Mas aqui também tem ruído, né? Então, ruído, né? Um ruído extraño, extraño, palavra, essa letra aqui se fala, né? Essa letra aqui se fala ñ, é um N com tiozinho, se fala ñ. Então seria extraño. E pelo contexto, está falando que é uma coisa exquisita, tá? É uma coisa, no caso, está falando do barulho, então é um barulho esquisito, faz um barulho esquisito, né? Hace um ruído extraño, tá? Quando giro a la derecha, quando giro a la derecha, giro, está falando de girar, né? Quando giro, né, o volante para a direita, né? Giro a la derecha, beleza? Aí o mecânico responde, responde, mecánico responde. Entiendo. ¿Desde cuándo ha notado este ruido? ¿Desde cuándo ha notado este ruido? Tú respondes, desde hace 3 días. Primero era poco, pero ahora es más fuerte y también el volante vibra mucho. Una vez más una vez, mecánico, entiendo. ¿Desde cuándo ha notado este ruido? Tú respondes, desde hace 3 días. Primero era poco, pero ahora es más fuerte y también el volante vibra mucho. Tá? Então aqui o mecânico entendeu, né? Entendo, porque você tinha falado que faz um barulho esquisito, né? Hace um ruído estranho quando gira à direita. Então o mecânico fala, beleza, entendo. ¿Desde cuándo ha notado este ruido? ¿Desde cuándo? ¿Faz quanto tempo? Né? Faz quanto tempo? ¿Desde cuándo ha notado? Falando que tem percebido. Né? ¿Desde cuándo ha notado este ruido? Né? O barulho. Faz quanto tempo que tem percebido esse barulho? Né? ¿Desde cuándo ha notado este ruido? Aí você responde, né? Tú respondes. Desde hace 3 días. Desde hace 3 días. Primero era poco, pero ahora es más fuerte y también el volante vibra mucho. Aqui você está falando faz 3 dias. Desde hace 3 días. Faz 3 dias. Aí continua falando. Primeiro era pouco, né? No começo era pouco. No começo era pouco, né? Primeiro era pouco. Você também, se você falar al comienzo era pouco, também dá para entender, tá? Al comienzo, só que não é no começo, senão seria al comienzo, né? Al comienzo era pouco, primeiro era pouco, tá bom? Pero ahora es más fuerte. No caso aqui, talvez você tenha dúvidas de falar, será que é forte? Será que é alto? Porque o barulho pode ser forte, pode ser alto, né? Então aqui o barulho, no caso, é um barulho forte. Então por isso ele fala fuerte, tá? Fuerte. E também, né? E também el volante se escreve volante, mas a gente fala volante, volante, tá? Volante tem vários significados, tá? Não é somente do volante do carro, tá? Se bem que no português também é o jogador, uma das posições no futebol, se fala volante, né? Centrocampista, se não me engano, volante. É igual que no espanhol, tá bom? Mas volante. Talvez você escute timão. Tem lugares que também falam timão, tá? Mas volante, tá? Volante, eu falo volante porque lembre-se que em espanhol são do V e B, tá bom?
som do V, o som do V é B, tá bom? Por isso eu falo volante, tá? E vibra, tá? Aqui, aqui também, vibra, não vibra. Porém, que nem eu sempre falo para você, que o som do V e do B não vai criar confusão se você errar, tá? Não vai ter problemas. A diferença de outras palavras que talvez possa ser muito diferente, né? Mas em questão do V, não é uma coisa assim que cause confusão, beleza? Então, e também o volante vibra mucho, tá? Que seria muito, aqui é mucho, beleza? Aquí mecánico fala, el volante vibra y el ruido es cada vez más intenso. Esto podría indicar un problema en la dirección. ¿Me permite ver su coche? Ahí tú respondes, sí, claro, está afuera. Es el Toyota azul. ¿Es grave el problema? Más una vez, el volante vibra y el ruido es cada vez más intenso. Esto podría indicar un problema en la dirección. ¿Me permite ver su coche? Tú respondes, sí, claro, está afuera, está afuera. Es el Toyota azul. ¿Es grave el problema? Então aqui o mecânico fala que o volante está vibrando, né? El volante vibra. Está repetindo o que no caso você falou anteriormente, né? O volante vibra. El volante vibra. Y el ruido es cada vez más intenso. Aí ele está tirando as conclusões dele. Al final das contas, ele é um profissional. Né? Esto podría indicar un problema en la dirección. Ele fez a análise técnica dele, então ele acredita que pode ser, né, um problema na direção, né? Esto podría indicar un problema en la dirección. ¿Me permite ver su coche? Lembra que eu falei anteriormente que tem várias maneiras de falar carro, né? Pode ser no caso, carro, né? Carro, em espanhol você falaria carro, carro, beleza? Ou coche, tá? Que nem aqui, ele está falando coche, ou auto, tá bom? Aí você responde, tú respondes, sí, claro, está afuera. Afuera, no caso, na oficina, você entrou na oficina, né? Você entrou ao taller para conversar com o mecânico, então você deixou o carro na entrada. Então ele fala assim, no caso você fala, sí, claro, está afuera. Esse é o Toyota Azul. Você está especificando qual que é seu carro, porque vai que tem outros carros. Então você fala, esse é o Toyota Azul. ¿Es grave el problema? Você pregunta, ¿es grave el problema? Ahí el mecánico responde, no puedo saberlo sin revisarlo primero. Vamos a ver el coche y después le explicaré. ¿Tiene prisa? Tú respondes, "Mm, necesito el coche para mañana. ¿Es posible?" Mais uma vez, mecânico responde, né? Mecânico fala, no caso, é uma conversa, então vai uma pergunta, uma resposta, pergunta, resposta, né? Então, o mecânico está respondendo a sua pergunta, que você tinha perguntado se era grave o problema. Então, o mecânico responde, no puedo saberlo sin revisarlo primero. Vamos a ver el coche y después le explicaré. Y después le explicaré. ¿Tiene prisa? Tú respondes, "Mm, necesito el coche para mañana. ¿Es posible?" Tá? Então, obviamente, se ele quiser enganar você, ele vai falar assim, vai ser, é um problema muito grande. Ó, tome cuidado, tá? O ruim, às vezes, que dependendo da oficina, às vezes você talvez possa ser enganado, lamentavelmente, tá? Então, é uma coisa que precisa tomar cuidado. De preferência, não vai a qualquer lugar, não leve seu carro para qualquer oficina. Da mesma forma que você não iria para qualquer médico, não leve seu carro para qualquer oficina, tá? Você não pode confiar de todo mundo, lamentavelmente, tá? Mesmo aqui no Brasil, às vezes tem pessoas que querem passar a perna, né? Falar uma coisa por outra, troca errado, né? Ou fala que vai colocar uma peça nova e coloca uma peça usada. Então, tem que tomar cuidado, tá bom? Às vezes, o barato fica caro, tá bom? Então, aqui o mecânico está sendo honesto, está sendo sincero. Ele fala assim:
Não tem como eu saber sem dar uma olhada, né? Então, ele fala, não puedo saberlo sin revisarlo primero. Vamos a ver el coche, né? Vamos a ver el coche, vamos ver o carro, né? Vamos a ver el coche y después le explicaré. ¿Tiene prisa? Aí você fala, tú respondes, "Mm, necesito el coche para mañana, né? O necesito el carro para mañana o necesito el auto para mañana. ¿Es posible? Ahí él responde, ¿no? El mecánico responde. Depende del problema. Si son las rótulas de dirección, podríamos repararlo hoy mismo. Pero si es algo más complejo, quizás necesitemos más tiempo. ¿Me comprende? Tú respondes, sí, comprendo. ¿Cuánto cuesta la revisión? Más una vez, mecánico, depende del problema. Si son las rótulas de dirección, podríamos repararlo hoy mismo. Pero si es algo más complejo, quizás necesitemos más tiempo. ¿Me comprende? Tú respondes, sí, comprendo. ¿Cuánto cuesta la revisión? Tá? Então aqui o mecânico falou techniquez, tá? Não tem jeito. Ele é um profissional. Ele, acredito que não tem outro. É que nem falar assim, que nem o médico, imagina, você quebrou a perna e o médico fala assim, você quebrou o fêmur e no, sei lá, eu não entendo, tá? Imagina, mas ele fala assim pra você, você quebrou o fêmur. E se você, e aí, não tem outro jeito de falar fêmur, porque o nome do osso, da mesma, da mesma forma aqui, ele fala, se são as rótulas de direção, é uma palavra que, se você não entender de mecânica, não tem como. O que são rótulas de direção? Rótulas de direção, se não me engano, aqui no Brasil, era, como que era? Em, olha, eu tenho aqui, vou te mostrar. Isso que é uma rótula de direção, beleza? Você tá vendo, né? Tá vendo sim, tá bom? Esse daqui é uma rótula de direção. Tive que pesquisar porque não tinha certeza. Beleza? Então, bora lá, vamos continuar. Então, o mecânico fala, depende do problema, que dependendo, pode ser que seja rápido ou pode ser que demore mais. Depende do problema. Si son las rótulas de dirección, podríamos repararlo hoy mismo. Pero si es algo más complejo, que sé que es difícil, tá? Ele poderia ter falado, pero se é algo mais difícil, sim, no, dá para entender a mesma coisa, pero se é algo mais complexo, é mais difícil, o complicado também se usa, complejo, difícil, complicado, tá? Pero se é algo mais complexo, quizás, tal vez, né, necessitemos mais tempo. Me compreende? Né? Tá corroborando, está fazendo uma pergunta para ter certeza que você entendeu. Então você fala, sim, compreendo. Quanto cuesta a revisão? Tá? Quanto cuesta a revisão? Aí o mecánico responde, la revisión básica cuesta 30 euros, pero si detectamos el problema y usted autoriza la reparación, descontamos ese importe del precio final. Ahí tú respondes, ah, entiendo. ¿Y cuánto tiempo necesita para la revisión? Más una vez, mecánico, ele fala, la revisión básica cuesta 30 euros, pero si detectamos el problema y usted autoriza la reparación, descontamos ese importe del precio final. Ahí tú respondes, ah, entiendo. ¿Y cuánto tiempo necesita para la revisión? Tá? Repara que uma coisa é revisão, que seria simplesmente dar uma olhada, e outra coisa é a reparação. Né? Uma coisa é revisão e outra coisa é reparação. Na revisão, né, ele somente vai dar uma olhada. Né? Aí, por isso que ele fala, a revisão básica custa 30 euros. Somente por olhar, ele vai cobrar 30 euros. Tá? Aí fala, mas, né, se a gente, né, achar o problema e você autorizar, né, se você dá permissão de arrumar o carro, ele vai descontar esses 30
euros do preço final. Por isso, descontamos esse importe, né, del preço final, tá? A revisão básica, né, cuesta 30 euros. Pero si detectamos el problema y usted autoriza la reparación, porque você, como cliente, você tem o direito de levar para outra oficina, para outro taller, tá? É que nem no médico. Você vai no médico, você faz os exames, tudo, e daí ele fala os resultados. Aí você fala assim, putz, será que é isso mesmo? Aí você pega e você vai em outro médico para ver o que o médico vai falar. Você tem o direito de ir onde você quiser. Aí você pode voltar ou você pode continuar naquele médico mesmo. A mesma coisa aqui. O mecânico é como se fosse um médico dos carros. Pior que é verdade, ué. O mecânico é um médico dos carros. Então ele fala: se autoriza a reparação, descontamos esse importe, esse importe que seria esses 30 euros, del preço final, tá? Dependendo quanto custar, porque você sabe, né? Se precisar comprar peças, né? Então, né? Tem o custo das peças, tem o custo da mão de obra, né? Então, é isso aí. Aí, no caso, você responde, tú respondes, entiendo. ¿Y cuánto tiempo necesita para la revisión? ¿Cuánto tiempo necesita para la revisión? Ahí el mecánico fala aproximadamente una hora. Aproximadamente una hora. Puede esperar en nuestra sala con café gratis o puede volver más tarde. ¿Qué prefiere? Tú respondes, creo que voy a esperar. ¿Dónde está la sala? Misma vez, mecánico, aproximadamente una hora. Puede esperar en nuestra sala con café gratis o puede volver más tarde. ¿Qué prefiere? Tú respondes, creo que voy a esperar. ¿Dónde está la sala? Tá? Então aqui o mecânico ele fala que ele vai demorar mais ou menos uma hora, né? Aproximadamente uma hora. Aí ele fala, pode esperar em nossa sala com café grátis. Você pode esperar na salinha, né? Com café grátis. ¿Eh? Puede esperar en nuestra sala con café gratis. O puede volver más tarde. ¿Eh? Você pode voltar depois. Puede volver más tarde. ¿Qué prefiere? Tú respondes. Creo que voy a esperar. ¿Dónde está la sala? Ahí el mecánico responde. La sala de espera está al fondo a la derecha. Tiene revistas, wifi y máquina de café. En cuanto sepa algo, le aviso. Ahí tú respondes. Muchas gracias. Una última pregunta. ¿Puedo pagar con tarjeta? Misma vez. Mecánico. La sala de espera está al fondo a la derecha. Tiene revistas, wifi y máquina de café. En cuanto sepa algo, le aviso. Você responde, né? Tú respondes. Muchas gracias. Una última pregunta. ¿Puedo pagar con tarjeta? Tá? Então aqui ele indica onde que a sala fica, a salinha fica, né? Então ele fala assim: la sala de espera está al fondo a la derecha, né? A salinha fica lá no fundo à direita. La sala de espera está al fondo a la derecha. Tiene revistas, wifi y máquina de café. ¿Okay? Tem revistas, wifi y máquina de café. ¿Tá? En caso, en cuanto sepa algo, le aviso. En cuanto sepa algo, le aviso. Cuando sobre de alguma coisa, eu aviso senhor ou aviso senhora. En cuanto sepa algo, le aviso. Se responde, né? Tú respondes, muchas gracias. Una última pregunta. ¿Puedo pagar con tarjeta? Tarjeta é cartão, beleza? Tarjeta, toma cuidado. Tarjeta em espanhol seria cartão em português. Aqui no Brasil, você fala, quando você vai pagar alguma coisa, você fala é cartão. Se você falar cartão em espanhol, você está falando papelão. Aí a pessoa não vai entender. Vai falar, como assim? Ó, nessa aula de hoje, você está tendo duas palavras muito fortes. Palavras que podem causar muito problema. A primeira é oficina e a segunda é tarjeta. No caso, cartão, né? Porque tarjeta em português seria cartão. Quando você vai pagar alguma coisa, você fala assim, vou pagar com cartão. E se você falar que você vai pagar com cartão em espanhol, você está falando que você vai pagar com papelão. E não tem essa, ninguém vai entender, vai achar esquisito, vai achar estranho, vai falar assim que está querendo me enganar.
tá? O mecânico vai achar que você está querendo enganar. Como assim vai me pagar com papelão? Tá achando que é monopólio? Então, toma muito cuidado. Cartão é somente aqui no Brasil. Se você fala cartão em espanhol, você está falando papelão. Tá? Em espanhol, você fala tarjeta. Você pode especificar tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tá bom? Toma muito cuidado. Para pagar, é correto você falar tarjeta, tá? Tarjeta, beleza? Então, toma muito cuidado. Aí, o mecânico responde, por supuesto, aceptamos efectivo, tarjeta y también transferencia bancaria. No se preocupe por eso. Ahí tú respondes, perfecto. Voy a esperar entonces. Gracias por su ayuda. Más una vez, mecánico responde, por supuesto, aceptamos efectivo, tarjeta y también transferencia bancaria. No se preocupe por eso. Tú respondes, perfecto. Voy a esperar entonces. Gracias por su ayuda. Tá? Então aqui ele fala, por supuesto, com certeza, no caso em português, né? Por supuesto, em espanhol, aceptamos, né? Aceptamos efectivo, que seria o dinheiro, né? Dinheiro físico. Aceptamos efectivo, tarjeta, tarjeta, que seria o cartão, cuidado, tá? Tarjeta, você pode falar crédito o débito, tarjeta de crédito, tarjeta de débito y también transferência bancária. Né? Transferência bancária pode ser, por exemplo, o Pix, por exemplo, é uma transferência bancária. Aí, em outros países, tem outras plataformas. Né? O Pix é somente aqui no Brasil. Em outros países, cada país deve ter o seu. Tá? Depois da pandemia, apareceram essas plataformas para a gente poder, para facilitar a vida da gente. Né? Tá bom? Então, aí, transferência bancária. No se preocupe por eso. Ahí tú respondes, perfecto, perfecto. Voy a esperar entonces. Gracias por su ayuda. Gracias e obrigado. Gracias, obrigado. Sí, muito obrigado sería muchas gracias. ¿Tá? Ahí el mecánico responde, a usted por confiar en nuestro taller. Estaré con usted en cuanto revise el vehículo. Más una vez, mecánico responde, a usted por confiar en nuestro taller. Estaré con usted en cuanto revise el vehículo. Aquí para que le está siendo bien informado. A usted, ele não fala a ti. Se fosse alguém que você conhece, né? Ele falaria a ti, né? Mas ele está sendo bem formal, ele fala a usted, a usted. A usted, independentemente se for homem ou mulher, tá? A usted por confiar em nosso taller, né? A usted por confiar em nosso taller, né? A você pela confiança em nossa oficina, tá? A usted por confiar en nuestro taller. Estaré con usted en cuanto revise el vehículo. Estaré con usted en cuanto revise el vehículo. Estarei logo com você, logo depois que eu olhar o carro, tá? Depois que eu olhar o carro, eu estarei com você, tá bom? Então, esse daqui foi o nosso diálogo de hoje. Tem dúvidas? O que você achou? Deu para entender direitinho? Deu para entender o diálogo? Ficaram dúvidas? Se ficaram dúvidas, escreve nos comentários a sua pergunta, tá? Que eu vou responder para você. Qualquer dúvida que tenha, qualquer sugestão, qualquer crítica, se eu fui muito rápido, se eu estou explicando direitinho, eu vou agradecer se você puder escrever para mim, tá bom? Então, mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer sugestão de diálogo, se você quer ouvir um diálogo diferente, escreva também a sua sugestão e qualquer coisa eu estou aberto para ouvir você, tá? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu estou muito feliz de poder fazer parte do seu aprendizado. Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço e até a próxima.